Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Alerta, que é um livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, com mensagens de Joana de Ângeles. E ela fala sobre os pontos vulneráveis, que são aqueles pontos fracos, aqueles pontos frágeis, aqueles pontos na nossa vida que nós temos que tomar muito cuidado, né? Ao longo do texto nós vamos entender melhor o que ela fala sobre esses pontos vulneráveis. Mas ela inicia dizendo o seguinte: nas tuas fraquezas estão os pontos vulneráveis que deves revestir de forças. Os pontos vulneráveis representam uma resistência de toda a maquinaria, a segurança de cada indivíduo. Inevitavelmente as tentações te se acercam, ferindo-te a vulnerabilidade no fulcro das tuas deficiências. Então ela fala que esses pontos vulneráveis representam a resistência de cada máquina. Vamos pensar até num relógio, né? Um relógio ele pode ser feito na Suíça com os melhores materiais, mas se às vezes uma peça daquele relógio ali na máquina dá problema, para o relógio e compromete todo o funcionamento. Um relógio a pilha, ele pode ser ali novíssimo, né? Mas se você tem ali um problema na pilha, toda aquela estrutura vai impedir que aquele relógio funcione, né? Que ele tenha um desempenho adequado. Então ela vai trazer isso para a nossa vida de alguns pontos que podem prejudicarem muito o nosso crescimento, se esses pontos vulneráveis, esses pontos frágeis, eles não são ali trabalhados na nossa existência. Quando ela fala das tentações, que inevitavelmente as tentações nos cercam, ou seja, inevitavelmente todos nós teremos essas chamadas tentações. O que a gente pode pensar por tentação? Tentação são aquelas situações que acontecem na nossa vida, nos atraindo para determinados caminhos, mas aquilo só vai encontrar ressonância, só vai encontrar ali eco dentro de nós se nós trazemos aquela dificuldade. Porque se algo nos acontece que nós não temos ali uma afinidade com aquilo, aquilo vai passar por nós de uma maneira tranquila. Mas nós vamos ter tentados naquela dificuldade que nós ainda trazemos. E ela vai dar alguns exemplos. Olha, se te agradam as sensações mais fortes, sempre as defrontarás atraentes, envolvendo-te e atormentando-te. O que seriam essas sensações mais fortes? Nós podemos ter ali uma vida relativamente tranquila, né? Ninguém tem uma vida absolutamente tranquila, mas muitos momentos de tranquilidade, de serenidade, e que nós ficamos insatisfeitos com aquilo. É aquela situação que a pessoa é muito intensa, ela quer sentir emoções ali muito fortes, muito intensas. O bom não a satisfaz, ela quer muito mais do que aquilo. Então, se nos agradam essas sensações mais fortes, elas vão aparecer nos convidando ali, essas situações de intensidade, para que a gente ali se envolva. Ela fala, se te espicaçam, né, se nos chamam a atenção o interesse, a ganância, a cobiça, respirará no clima dos onzenários. Aqui onzenários no sentido de pessoas extremamente apegadas ali à posse, ao dinheiro, à matéria, né? Situações em que ao invés de nós sermos donos de alguma coisa, nós somos dominados por aquilo. O dinheiro, por exemplo. Se pensamos em dinheiro o tempo todo, temos medo que as pessoas nos enganem, temos aquela angústia de que a nossa conta bancária ela se reduza, né? Isso nós vamos atrair pessoas que também pensam da mesma maneira. Por isso é que ela diz que se te espicaça, né, se nos chamam a atenção o interesse, a ganância, a cobiça, nós vamos respirar nesse clima e atrair situações semelhantes. Se te interessa uma maledicência, né, e a impiedade, ou seja, a fofoca, a impiedade, sempre descobrirás imperfeições e deslizes alheios que aos outros passam despercebidos. Então, se nos atrai muito ali falar mal da vida das pessoas, a fofoca, nós vamos perceber muito intensamente na vida dos outros motivos para fazer algum comentário maldoso, impiedoso, né? Já a pessoa que não tem essa tendência, ela está tão focada no próprio crescimento, em inúmeras coisas que precisam ser feitas, que
que ela não tem tempo para ficar ali observando, analisando a vida dos outros. Mas se essa é uma dificuldade que nós temos, da fofoca, da maledicência, nós vamos descobrir incontáveis deslizes na vida dos outros. E o pior, não só perceber, né, mas divulgar. E pior ainda do que isso, nós achamos que estamos percebendo, mas há situações que são frutos do nosso julgamento, que elas não são reais, mas nós deduzimos, nós concluímos uma atitude do outro que pode ser só fruto do nosso pensamento, fruto até da nossa dificuldade. Podemos ter aquilo, mas nós projetamos, transferimos para o outro uma dificuldade que é nossa, né? Então, muito cuidado se nós temos esse hábito de ficarmos observando o outro, fazendo comentários, repassando informações que talvez nem sejam reais, não sejam verídicas. E aí, pior, a gente às vezes dá nosso tempero, acrescenta ali algum detalhe, algum cenário, para que o nosso relato fique mais interessante, fique mais envolvente. Se preferem a ociosidade ou comodismo, encontrarás justificativas para a preguiça e o repouso exagerado. Então vejam que um ponto vulnerável pode ser a preguiça, pode ser a ociosidade. Ela já falou aqui do apego à matéria, da maledicência, da fofoca. E aqui fala que se nós preferimos a ociosidade, né, nós vamos encontrar muitos motivos para nos sentirmos cansados. Nós vamos encontrar muitos motivos para deixarmos de fazer aquilo que precisa ser feito. Esse momento em que nós estamos agora, estamos ouvindo aqui, estamos conversando, né? Quantos poderiam pensar, não, eu estou cansado, eu não tenho paciência, eu não tenho disposição, me bate um sono, enfim. Poderíamos encontrar motivos para não fazer algo, mas também poderíamos encontrar muitos motivos para fazer. A própria frequência na casa espírita, às vezes nos sentimos cansados, uma semana difícil, uma semana de trabalho, chuva, muito calor, né? Podemos pensar dessa maneira ou podemos pensar, opa, né? Eu preciso, é importante para mim, é importante para minha família, é ali que eu me reabasteço, né? É ali que eu dedico um pouco a mim mesmo, diante de tantas obrigações que a vida ali nos traz. Ou seja, nós podemos encontrar motivos para ir ou podemos encontrar motivos para não ir. Depende das nossas escolhas, depende das nossas prioridades, depende do cuidado que nós temos com a responsabilidade que nós temos diante do nosso próprio crescimento. Ela continua dizendo, se te afeiçoas à enfermidade, anotarás distúrbios e deficiências orgânicas, onde os outros defrontam recursos para exercitar equilíbrio e disciplina. Então, se para alguns a doença é ali um exercício de equilíbrio, de disciplina, para outros a enfermidade ali muitos buscam até a doença, né? Aqueles que vivem ali numa peregrinação por médicos, né? Se faz os exames, uma ressonância, até uma tomografia não dá nada, fala, poxa, esse médico é incompetente, eu estou doente, ele não descobriu. Então a pessoa vai cultivando ali a doença, porque ela acredita até inconscientemente que ficando doente ela pode se eximir ali dos problemas, ela pode dizer para os outros, olha, não me cobrem porque eu sou uma pessoa doente, né? Ela alimenta uma autopiedade, ou seja, são pensamentos ali cultivados em relação à doença, que de fato a pessoa pode ali ficar doente. Ela pode ter uma lesão de células, uma lesão orgânica. É como aquela pessoa que na segunda-feira ela tem que passar por uma entrevista, por uma situação mais difícil. No domingo, talvez ela tenha uma febre intensa, né, que até impeça de enfrentar aquilo na segunda. Então, talvez até mecanismos de fuga que nós podemos trazer essa tendência a cultivar ali a enfermidade, a cultivar a doença. Cada espírito é colocado onde ele cumpre progredir, vinculado aos recursos de que necessita para superar-se e reparar os compromissos infelizes do passado.
A reencarnação traz o aprendiz de volta à experiência malograda, fracassada, a fim de que se lhe fixem os valores positivos que devem investir na mudança do quadro de provações que lhe dizem respeito. Ou seja, cada um de nós é colocado exatamente onde precisa para o progresso. Cada um de nós traz ali do passado essas tendências boas ou não, mas o grande objetivo é fixar os valores positivos. Então, se essas situações difíceis elas não acontecem, a gente não aprende. Então, fica ali debaixo do tapete. Nós podemos nos considerar pessoas muito evoluídas, muito equilibradas, mas quando essas situações difíceis, esses pontos vulneráveis, essas tentações aparecem na nossa vida, são verdadeiros testes para que a gente então não ceda, para que a gente vença, e não como um castigo de Deus, mas como uma oportunidade de aprendizado. Então é muito natural que todos nós tenhamos os pontos fortes, mas é muito natural que todos nós também temos esses pontos vulneráveis, essas áreas da nossa vida em que a gente fala, poxa, tem que tomar cuidado nesse aspecto. Tendências e aptidões boas ou más ressumam, têm origem no nosso pretérito, no nosso passado espiritual, a fim de serem aprimoradas, tornando-se valiosas conquistas que impulsionam ao progresso e à paz. A tua segurança interior depende da tua inclinação e preferência, cabendo-te a tarefa de renovar as forças e vigiar as fraquezas que se transformam com o tempo em equilíbrio e vigor. No que delinquistes, trazes a marca íntima. Então, aquilo que nós erramos no passado, nós temos essa marca, isso fica gravado em nós. Então, se no passado eu fui uma pessoa que eu enganei um sócio, me apossei de uma herança, enganei funcionários, então eu venho com essa tendência nessa existência agora, de repente a não ter aquilo, não ter ali bens materiais como eu gostaria, não como um castigo, mas como um aprendizado. Então talvez nessa existência eu seja aquela pessoa que já foi assaltado 10, 20, tem pessoas que já foram assaltadas 30 vezes. Poxa, será que é só uma coincidência que isso se repete tanto com alguém e com outra pessoa, isso nunca aconteceu? Esse é um ponto interessante. Aquilo que se repete na nossa vida com muita frequência, talvez a gente tenha que olhar ali com uma lupa e pensar, poxa, essa é uma área que eu tenho que tomar cuidado. Essa é uma área que me traz aprendizados. Ao invés de me revoltar contra a vida, contra Deus, o que eu tenho para aprender com essa situação? Porque algum motivo de aprendizado tem para que essas situações desagradáveis elas se repitam tantas e tantas vezes, mas querendo nos trazer algum aprendizado ou nos mostrar algo. Por isso é que ele fala que naquilo que nós erramos, trazemos a marca íntima. Conforme te comprometestes, renasces com a matriz de registro. De acordo com o erro, voltas aos sítios familiares onde deve repará-los. Assim também ocorre em relação às ações enobrecidas. Elas te induzem ao crescimento espiritual com a superação das próprias forças na grande arrancada do espírito. Também trazemos as nossas conquistas que vão ali se fixando gradativamente no nosso espírito para as arrancadas, como ele fala, para o crescimento. Não te permitas concessões desconcertantes, nem prazeres que anestesiam a razão e perturbam o sentimento. Ou seja, se temos essa consciência do que é certo ou que é errado, ele fala, não te permita concessões desconcertantes que atrapalham a nossa vida. Às vezes a gente sabe que alguma coisa não nos faz bem, mas nós falamos, não tem problema, não estou prejudicando ninguém, às vezes até tá, ninguém sabe, mas ele fala, não te permitas, procura ali agir de acordo com a tua consciência. Enfrenta as suas fraquezas, conscientiza-te dos teus pontos vulneráveis e constatarás o quão fácil será vencer as tentações e superar as más inclinações que te atormentam. Enfim, fica aí o convite para que nós façamos uma análise bastante detalhada de quem somos nós. Quais são as minhas qualidades, quais são os meus pontos fortes, mas igualmente olhe com muito cuidado quais são as coisas que nessa vida, quais são os pontos
que eu tenho que tomar mais cuidado, que eu não posso ceder, quais são as tentações que a vida tem me oferecido. E aí, com estudo, com cuidado, pedindo ali a Deus, ao nosso Espírito protetor, que nos fortaleça, para que possamos, quando partir daqui da terra, partirmos ali com a nossa consciência um pouco mais tranquila, um pouco mais serena. Então fica aí para a nossa reflexão. Que Deus abençoe a todos nós. Saudações a todos. Nós vamos ver mais uma carta de um jovem que escreve para os seus pais, para a sua família. Como já vimos no último áudio, do livro E o Amor Continua, em que há, como dissemos, cinco mensagens, na verdade 10 mensagens de 5 jovens, que se manifestam através do Chico e do Divaldo, em momentos diferentes. Há uma delas que acontece até no mesmo dia, mas a maioria foi num determinado momento, ali no grupo da prece, em Uberaba, em que esses familiares chorosos vão em busca de uma notícia dos filhos amados, dos parentes que se mudaram para o plano espiritual e receberam essas mensagens desses afetos queridos, pela psicografia do Chico. E ocorre que o Divaldo também, de quando em quando, visitava ali o grupo da prece, e muitas vezes acontecia dele também trabalhando ali, auxiliando nesse trabalho que acontecia às sextas-feiras, e vinha através dele também mensagens, manifestações, depoimentos de espíritos que já haviam mandado através do Chico e mandavam através do Divaldo. Então, de uma forma que confortava muito ali aos corações desses pais. E nós sabemos da importância de todo esse trabalho do Chico, com mais de 10.000 cartas particulares endereçadas a esses corações que choram a ausência daquele que partiu, e o benefício que isso tem trouxe, e continua trazendo, sem dúvida nenhuma, não só para aqueles que choram os seus familiares, vendo depoimentos de outros, mas sentindo-se também confortados, pelos depoimentos de outros que partiram, e ao mesmo tempo a imortalidade da alma se fazendo ali de uma forma tão palpável, tão inquestionável por todos os detalhes, pela confirmação dos familiares, dos nomes. Então é feita toda uma pesquisa, com os nomes, as datas, tudo muito checado e colocado em livros, São vários livros que confortam os corações de todos nós, e especialmente daqueles que estão chorando de saudade por alguém que partiu. Mas vamos lá, senão o tempo não permite que vejamos as cartas, Então, começando pela biografia do Jaime Costa dos Santos Filho. Jaime Costas do Santo Filho era filho do Dr. Jaime Costa dos Santos e da dona Sael Oliveira dos Santos, tendo nascido na cidade de Curitiba, Paraná, no dia 2 de dezembro de 55, e desencarnou na mesma cidade no dia 27 de fevereiro de 77. Jaiminho era um jovem sadio e extremamente vivaz, havendo estudado em São Paulo, no Colégio de São Bento. Fez vestibular para engenharia, matriculando-se na Universidade Federal do Paraná. Por ocasião do acidente automobilístico que o vitimou, trabalhava como estagiário na construtora Rafael Greca Limitada, estando matriculado no 4º ano da Faculdade de Engenharia. Fez muitos amigos, cativando a todos pela sua bondade. Quando da formatura de sua turma, em 1978,
Foi homenageado pelos colegas e no discurso do orador dos formandos foi lembrado com muito carinho através das seguintes palavras: a reforma universitária suprimiu o convívio acadêmico. As turmas chegam a formaturas dispersas. Nem todos nos conhecemos. Alguns de nós estamos unidos apenas pela fraternidade dos homens. Ainda assim, das várias assembleias ficou o consenso. Jaime Costa dos Santos Filho, o que convivemos com ele, sabemos que foi sorrir no paraíso e que reside na lembrança de todos os seus amigos. Dona Sael esteve em Uberaba por 7 vezes diferentes, quando na última recebeu a primeira mensagem do filho. A esse respeito, assim traduz a sua emoção. Então, o depoimento da família agora. A impressão que guardo é que não pisei no chão. Fui pedindo licença e com muita dificuldade cheguei ao local pretendido. Minha filha e César Augusto entraram também e ali ficamos aguardando. Meu coração batia descompassado, os pensamentos voavam céleres. Cerrei os olhos e orei com toda a fé que pode ter um sentimento de mãe dilacerado pelo sofrimento e pela saudade. A serenidade aos poucos foi substituindo a emoção violenta. Então vamos ver a primeira mensagem de Jaime Costa dos Santos Filho. Querida mãezinha Sael, a sua bênção para o seu filho que não a esquece. Tenho o coração estourando no peito, se posso definir deste modo a emoção que me assalta. Mãezinha, nas medidas do tempo, a minha saudade tem o tamanho de 2 anos e 3 meses, menos 2 dias. Parece-me certa contagem. Tenho estado na condição dos detentos na cela dessa saudade que é tão nossa. Você compreende e perdoa. Desde aquele momento em que o choque de veículos me apagou a memória, principiou uma nova vida para mim. Dormir foi o resultado daquele choque de que não conseguiria me desvencilhar. Um sono profundo que assumia a forma de insensibilidade após uma carga violenta de sedativos. Nada mais vi, depois daqueles minutos estranhos, até que o despertar veio a mim, a afeição do sol da manhã num rosto de criança. Descrever o que senti é realmente impraticável. No começo, a ideia de um tratamento eficaz me veio à lembrança. Algum médico, de certo, me haveria arrancado àquela imobilidade total. Entretanto, depois de fitar as enfermeiras silenciosas que se esgueiravam em torno de mim, o espanto me tomou todas as fibras ao ver que a vovó Fredolinda estava em meu quarto. Você voltou à nossa casa, Jaiminho. Aquela voz me abalava por dentro. Então era a separação do lar que ficava na retaguarda. Então era a morte numa versão que nunca esperara. Apesar da alegria de encontrar minha avó, chorei qual menino que se visse furtado aos pais. Vovó Fredolinda me afagou como se fosse a senhora mesma, e deixou que meu pranto rolasse enquanto a crise exercia sobre mim vigoroso domínio. Depois, querida mamãe, foi a retomada de mim mesmo. Pouco a pouco, lembrança a lembrança, nervo a nervo. Reintegrado em mim próprio, passei a ouvi-la, a escutar as ponderações de meu pai e os lamentos de nossa querida Jo. Não sabia se nossa casa estava em mim ou se estava eu, incompreensivelmente para mim, em nossa casa. Suas preces me colhiam à maneira de bálsamo, tranquilizante, e fiquei como que parado nessas emoções até que pudesse encontrar um meio de falar-lhe ao coração.
Agora, enquanto escrevo, tenho a ideia de liberar as minhas próprias ansiedades nas letras que vou gravando no papel. Uma força benéfica me descansa. Falo ao seu carinho, e isso para mim, se lhe causei tantas lágrimas. Suponho que você e meu pai sabem que não tive culpa. Aliás, falo ao seu carinho, isso para mim, se lhe causei tantas lágrimas, suponho que você e meu pai sabem que não tive culpa. O carro pesado me atravessou à frente e reconheci de súbito que não teria condições de evitar a ocorrência. O resto é o sofrimento que a esponja do tempo vai absorvendo gradativamente, habilitando-nos à aceitação dos desígnios da vida superior. Peço-lhe dizer à querida Josane que desejo vê-la descontraída e feliz. Sei que a irmãzinha ainda sofre e formulo votos para que a vejamos liberta de quaisquer recordações destrutivas. Tudo passou, agora é tempo de esperança. Agradeço o carinho de sua persistência, aguardando minha palavra, que somente hoje consigo de algum modo articular. Agradeço a meu Pai os pensamentos de paz e amor que me envia e desejo dizer que o meu bisavô Santos tem sido igualmente para mim um precioso amigo. Mãezinha querida, conquanto meu propósito de ampliar-me em carta afetuosa e longa, não devo abusar do tempo que me foi concedido. Pude transmitir à sua dedicação algo de meu jubiloso reconhecimento e um tanto de minhas saudades imensas, e isto me reconforta. Desejava ser útil ao amigo César Augusto. No entanto, estou ainda muito pobre de recursos na dimensão nova da existência que fui conduzido. Mãezinha, saiba que continuamos sempre juntos como nos dias que não se foram, porque as horas de nossa união são inalteráveis. Sou sempre seu filho pelo coração, companheiro e amigo de todos os instantes. A senhora se lembra de que enquanto meu pai Jaime velava por nós, sempre atento à solução dos nossos problemas, éramos nós, com a nossa querida Jo, os planejadores da alegria e da felicidade em casa. Pois esta comunhão prossegue sem mudança. Seu coração formou o que trago no peito, e por isso mesmo sou como o próprio eco de seus pensamentos. Vovó Fredolinda, aqui comigo, lhe abençoa o carinho e reafirma-me que somos e seremos nós assim sempre. Querida mãezinha, muito grato por todo o seu trabalho, deixando o nosso céu de Curitiba para reencontrar-nos através das palavras escritas. Meu reconhecimento ao papai, com um grande abraço, a querida Josane. E para você, querida mãezinha, todo o amor, todo o jubiloso amor de seu filho, coração de seu coração. Jaiminho. Depois vem todas as identificações, né? Então é tudo muito bem pesquisado, muito bem feito e muito comprovado. E vem uma segunda mensagem, né? Em novembro de 80, Divaldo Franco encontrava-se em Curitiba proferindo conferência. Então vejam, esta que nós vimos, ela foi em Uberaba, né? Em Uberaba. Agora eu não estou achando a data que nós vimos, né? Essa daqui foi em Curitiba, quando o Divaldo Franco estava proferindo uma conferência. No dia 24, numa reunião na residência do Dr. Jorge Miguel Ajus, diante de inúmeras pessoas que ali se encontravam, buscando uma palavra amiga, uma orientação espírita, Divaldo solicitou papel e lápis
após o que psicografou uma mensagem do espírito Jaiminho dirigida à sua genitora que se encontrava presente. A esse respeito, assim se refere Dona Sael. Tá? A mãe deixa esse depoimento. Eu não esperava receber uma bênção tão grande que me ampliou a felicidade. As referências a familiares e detalhes de ocorrências que o médium ignorava entremeavam-se ao carinho e à consolação que meu filho me trouxe na bela carta de alto conteúdo espiritual, demonstrando que os nossos queridos ausentes estão muito presentes e acompanham-nos em nosso trabalho e no nosso esforço de melhora íntima através do estudo e da aceitação das verdades da doutrina espírita. Então vamos à segunda mensagem. Querida mãezinha Sael, estou rogando a Jesus conceder-nos suas bênçãos, a fim de que a nossa estrada prossiga clareada pelas estrelas da esperança, diminuindo as sombras da separação que a morte não conseguiu tornar possível. Utilizo-me desse correio da mediunidade para colocar a ponte de comunicação com que passaremos as barreiras da saudade, minimizando as tristezas que, não raro, tentam assomar a tela da nossa afetividade na tentativa de fazer-nos sofrer. Não conseguimos esquecer-nos, não obstante as circunstâncias em que nos encontramos. A vida não foi devorada pela volúpia da morte, e o choque dos veículos não pôde apagar, com a destruição do corpo, toda a sinfonia das lembranças que permanecem em musicalidade divina na pauta dos nossos corações afetuosos. Faltando apenas 3 dias para completar 3 anos e 9 meses de separação física na contabilidade terrestre que nos distancia do próximo dia 2 de dezembro, quando eu completaria 25 anos de idade física, roguei a Jesus me permitisse trazer-lhes as notícias da nossa perene comunhão, auxiliando-a a manter alto o seu nível de otimismo e do papai Jaime, bem assim da nossa Jo e do nosso Francisco, que se nos associou à família. Você que transformou as saudades pungentes, se demoram nas sombras da amargura, lamentando a perda das pessoas amadas que transpuseram a aduana da imortalidade. Você soube converter a tragédia em bênção, infortúnio em felicidade, acalentando a hora em que voltaremos a estar juntos, servindo a vitória do mundo melhor, onde mais experimentaremos provas, dor ou saudade. Antes da minha viagem para cá, todos experimentávamos as saudades da vovó Fredolinda. No entanto, hoje ela é o sol em nossas vidas, ensinando-nos, como no passado, a gravitar em volta da sua figura veneranda. Tudo passa, mãezinha, entre expectativas e sonhos. Mesmo a dor é um sonho que, não sabendo como valorizar, muitos transformam em pesadelo. Felizes aqueles que da vida física sabem retirar os valores imperecíveis que sobrevivem a quaisquer circunstâncias no trânsito carnal. Tenho aprendido que a maior glória da existência humana é a perfeita conjunção do verbo servir, mediante o qual se pode construir a vida no coração, sem que calamidade alguma possa diminuir a grandeza da realidade perena. Desejo dizer-lhe, mãezinha querida, que a nossa tia Quita, hoje lúcida, vem agradecer-lhe e a todos o carinho com que a sustentaram na jornada de que ela se liberou no demorado processo de desencarnação sob o jugo da enfermidade impiedosa. Todavia,
se lhe fez uma estrada luminosa para a total liberação das penas a que se encontrava jugulada por impositivo das dívidas de outras reencarnações. Nesta tarde de alegria e de recordações, desejo abraçar o anjo benfeitor que tem sido em nossa vida a querida Tita, em cuja alma abnegada e sentimentos superiores todos encontramos apoio e amparo, sustentação e lições vivas de grandeza que caracterizam os eleitos do Senhor, que se engrandeceram pela renúncia e pela abnegação. Nesta carta de amor, que nada consegue diminuir, desejo dizer a todos aqui presentes que anelam por notícias dos seres amados, ora residentes nesta outra dimensão da vida, que nos fazemos intermediários deles mesmos, trazendo para os que se encontram encarcerados nas jaulas do corpo físico, que não se lamentem, nem se desesperem, porque eles prosseguem unidos, lutando lado a lado, vinculados pelos liames fortes do afeto, aguardando o momento próprio em que o intercâmbio, mente a mente, se faça consolar e abençoando, apagando com luz as teimosas sombras da duradoura saudade. Morte não é separação, não é aniquilamento. Quando o homem compreende que a vida é indestrutível e que o berço é somente um pórtico por onde se adentra no corpo e que a morte é uma porta pela qual se sai da matéria, mudarão as paisagens da angústia que teimosamente domina a larga faixa da humanidade. Assim esclarecido, o homem se preparará para a realidade transcendente da vida e não somente para o curto período berço e túmulo, que por mais demorado é sempre breve na ampulheta do tempo limitado, do tempo ilimitado. Mãezinha, continuemos unidos em Jesus, abraçados ao querido papai nesta fase em que ele se encontra mais renovado após o impacto do passado, quando eu fui recambiado para cá. E continue consolando os que lhe chegam ao coração afetuoso e amigo. Derrame as pérolas do Evangelho por onde passe, e o seu verbo embasado no exemplo, e faça-se catapulta para erguer e impulsionar os caídos no rumo da esperança e da aventura plena. Nesse próximo Natal, demo-nos as mãos, fazendo uma corrente de amor que beneficie o maior número possível dos sofredores, a fim de que a data aniversária de Jesus se demore por todos os dias futuros deles, deste modo tornando-se também um perene Natal em nossas vidas. Abraçamos em espírito de união todas as mãezinhas aqui saudosas, todos os paizinhos abnegados e silenciosos, com as saudades enjauladas nas celas dos sentimentos doridos, embalando a esperança das alegrias próximas na certeza, sem insegurança de paz. Soa o momento de encerrar esta carta, onde as palavras com melodias do coração transformado em harpa dedilhada pelo anjo da gratidão convertem-se em traços que o lápis vai marcando no papel. Desejo abraçar você, mãezinha inesquecível, o papai generoso e nobre, a Jo e o Francisco no mesmo sentimento, transmitindo o carinho da vovó Fredolinda, do bisavô Santos, da tia Quita e todos que ora aqui nos encontramos, ao tempo em que, osculando a Tita, suplica a Mãe Santíssima da humanidade, a Mãe Sublime de Jesus, que nos abençoe e sustente sempre. Até breve, mãezinha querida. Todo o carinho do filho que lhe deseja poupar as recordações tristes e que, sem querer vê-la verter tanto pranto, sempre, sempre devotado, Jaiminho, 24/11/1980. E que todas as mães, todos os pais, todos os que choram de saudade, sintam-se abraçados, Sintam-se abraçados, em especial José Maria Trindade,
um jornalista a quem admiramos tanto, que acaba de perder, digamos assim, mas não é perder, né? O seu filho desencarna como um médico de fronte, na ambulância, né? Depois de fazer um atendimento, e acaba de partir para o plano espiritual no dia, agora há pouco, né? Então, que Deus abençoe a todos esses corações, que fortaleça, que ilumine esse caminho, que essas palavras todas possam chegar como inspiração a todos esses corações que sofrem de saudade. A vida continua, os amores permanecem e continuamos todos juntos. Que fiquemos em paz.